vimos que quando Cristo veio ao mundo, ele veio revestido de autoridade. Autoridade, essa capacidade, esse poder de poder ensinar sem erro, sem poder enganar-nos e nem se enganar. Cristo, que possuía toda essa autoridade, um dia ascendeu aos céus. Mas antes disso, ele deixou um mandato. Lá em São Mateus capítulo 28, toda a autoridade foi dada a mim no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa passagem é reveladora e muito importante. Em primeiro lugar, ele fala aos apóstolos e dá essa ordem. Basicamente, Jesus está transferindo a sua autoridade visível para esses homens de carne e osso, da qual ele escolheu. E deu essas funções. Realizar os sacramentos, quando ele fala e de batizar, mas também nos ensina a seguir os seus ensinamentos sobre os costumes. Isso é importantíssimo para a gente entender a parte final dessa passagem. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus se faz presente na igreja, ele não a abandonou. Ele está presente hoje pela Eucaristia, mas Deus está presente na igreja pela ação do Espírito Santo. E a pergunta que se faz é, de fato, os apóstolos tinham essa autoridade que Deus os deu? O próprio São Paulo responde na carta aos Tessalonicenses que na qualidade de apóstolo de Cristo poderia apresentar-se como uma pessoa de autoridade. Lá no capítulo 2, versículo 7. E isso também tem várias outras citações em que mostra que os apóstolos tinham autoridade. Mas, em uma outra passagem, nós vemos que a revelação ela tem que ser passada para todos. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E como que os apóstolos que detinham essa autoridade faziam isso? É meio óbvio falar que eles falavam, pregavam, ou seja, pela tradição oral. Posteriormente, por alguns aspectos, eles começaram a escrever essas orientações, os ensinamentos de Cristo. Mas o meio ordinário, mais comum, era a pregação oral e essa transmissão que se passava boca a boca. Então, a própria Bíblia, a própria Sagradas Escrituras, tem como fonte essa tradição oral. E elas conversam. Tradição e Sagradas Escrituras são de fato como irmãs gêmeas. O próprio catecismo diz que a tradição conserva a palavra de Deus confiada pelo Senhor aos seus apóstolos, que as transmite integralmente para os seus sucessores, que por auxílio do Espírito Santo possam também conservar e expor fielmente, difundindo assim a sua pregação. Ou seja, a esses apóstolos, aos escolhidos, é confiada essa missão de pregar, de ensinar. Mas para que a gente consiga entender isso, é necessário saber o que é a sucessão apostólica. Os apóstolos, discípulos escolhidos, os príncipes da pregação do Evangelho, precisavam de mais pessoas à medida em que eles iam falecendo, iam sendo presos, eles escolhiam outras pessoas
A gente vê isso claramente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando ocorre a escolha de Matias. Judas tinha morrido. Os 11 precisavam de mais um. De fato, eles precisavam. Então eles escolheram, rezaram e pediram que o Espírito Santo escolhesse o mais justo e a característica principal, que fossem testemunhas da ressurreição. Então, essa dinâmica de ficar repondo apóstolos fica claro dentro das Sagradas Escrituras. Isso continuou, não ficou só em São Matias. Isso foi acontecendo várias e várias vezes. Assim nasce a figura dos sucessores dos apóstolos, como nós conhecemos os bispos.